Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha e hoje eu queria falar com você sobre Hebreus 12 e a fé como uma corrida. A maioria dos comentaristas concordam sobre isso a respeito de Hebreus 12. Nós temos uma linguagem atlética, esportiva, de um estádio aqui. Perceba, a disciplina de Deus comprova seu amor, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: "Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando ele corrigir." Então nós temos esse chamado a não desanimar nessa corrida, a não desacelerar, mas de nos lembrar do que nos aguarda, porque Jesus, tendo em vista o prêmio, não desistiu da sua corrida, que foi a mais tenebrosa de todas. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Nessa corrida para Jesus, o texto fala de duas coisas que nós deixamos para trás, que são coisas que atrapalham a nossa corrida. Ele fala de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha. Essa primeira palavra é ókos, que significa protuberância, tamanho, massa. A palavra significa gordura extra. Eu tenho corrido bastante recentemente. Esse mês eu corri uma meia maratona e algo que eu percebi ao longo das minhas corridas, conforme eu fui baixando meu índice de gordura corporal, correr se tornou mais fácil. Era possível correr antes, mas eu passei a correr melhor conforme eu fui perdendo o peso extra. E da mesma forma, na nossa corrida nós temos peso extras, não são coisas que são erradas necessariamente, são as distrações, é o peso que é desnecessário, quer dizer, você consegue correr com essas coisas, mas você poderia correr melhor se você estivesse assim. É aquela consagração extra, é você deixar de lado as distrações, deixar de lado coisas que não são erradas, mas você pode correr melhor sem elas. E a outra coisa que nos atrapalha é o pecado, e a palavra usada aqui para o pecado que nos atrapalha na nossa corrida é hamartia, né? Que a gente tem o hamartia, se você... Enfim, para nós pecado, essa palavra super tabu, religiosa, fazer uma coisa muito feia. Mas o que a palavra hamartia significa é errar o alvo. É tipo assim, eu joguei o meu todinho no lixo, mas eu não acertei. Inclusive, na Bíblia existem várias vezes que essa palavra é usada para falar tipo de um arqueiro que errou a sua flecha, entendeu? Uma funda que foi errada. Quando falo dos atiradores que não erram, a palavra de não errar é hamartia, então é errar o alvo. E o sentido, a figura que carrega aqui em Hebreus 12, seria como você usar a vestimenta errada. Eu estava conversando com um amigo Davi Lago um dia, ele estava me falando sobre isso, sobre toda essa linguagem de atletismo que tem aqui nesse texto. Então o peso extra é a protuberância, é a gordurinha, e o pecado seria a roupa errada, tipo o cara tentar correr uma maratona de calça jeans. O pecado, ele já te impede de correr. Se você forçar essa corrida, você vai se machucar. E eu lembrei imediatamente de uma experiência que eu tive. A primeira vez que eu corri 15 km, eu não estava usando uma cuequinha muito boa. E eu fiquei super assado nessa corrida. E eu não estava usando uma meia muito boa. Então eu cortei a parte de trás do meu pé. E eu terminei a minha corrida de 15 km assado e sangrando. Mas eu terminei. Mas assim que eu cheguei em casa, a primeira pesquisa que eu fiz no Google foi: qual é a melhor cuequinha para correr? Qual é a melhor meia para correr? Qual é a melhor roupa para correr? E aí eu fui atrás desse tipo de material. E a minha corrida virou outra história. Eu fiz outra corrida de 15 km para comparar. Enquanto uma acabou comigo, a outra foi maravilhosa. Então, tendo em mente que essa corrida já começou, que o tempo já está contando, que nós temos que desempenhar um bom trabalho, eu quero te encorajar como um corredor a se livrar do peso extra, o que te desacelera, o que te atrasa, as coisas que tiram o foco do que é importante, e de se livrar de todo o pecado de estimação na sua vida, para que você venha correr sem ser desqualificado. Esse tema
ele aparece de novo e de novo. A gente vê outras passagens falando da fé como uma corrida, por exemplo, 2 Timóteo 4:7, Gálatas 5:7, Isaías 40:31, Tiago 1, no versículo 12, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. A fé é uma corrida. E em conclusão, esse pensamento da fé como uma corrida, eu quero só deixar mais um pouquinho de experiência aqui como corredor nesse paralelo de corrida. Quando eu comecei a correr, eu estava simplesmente correndo com o meu cachorro, e não era algo que era proveitoso para mim, não era algo que era agradável. Na verdade, isso muito nasceu do desejo de gostar de correr e pela necessidade. Então, eu tomei uma decisão por disciplina. Um dia, isso tem uns 5, 6 meses, eu decidi que eu não ia correr menos do que 3 km. Então, toda vez que eu saía, eu não podia voltar com menos de 3 km para casa. No começo eu voltava cansado, voltava pingando suor, 3 km, não podia voltar com menos de 3. Cada vez que eu saía para correr com o meu cachorro, eu tinha que correr 3 km. Daí, depois disso, conforme eu exercia a disciplina, eu fui aplicando a perseverança para não baixar nessa disciplina. Eu comecei a desenvolver um condicionamento. E conforme eu fui desenvolvendo o meu condicionamento, o meu corpo agora começou a se ajustar para essa atividade que eu queria exercer, que era a corrida. E o que uma vez era difícil e não era prazeroso, começou a se tornar prazeroso, porque agora eu estava me submetendo a esse processo pela disciplina e me tornando capaz de aproveitar aquilo. E aí eu cheguei num outro nível, onde eu já não necessariamente corria só por disciplina, mas correr por prazer. Recentemente, para celebrar meu aniversário de 24 anos, eu corri 24 km com meu amigo Caio. E durante aquela corrida, eu senti um prazer, eu senti uma alegria, eu amei estar correndo. Mas por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque na corrida espiritual, a gente também tem que começar com a disciplina. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, você não vai simplesmente ficar com vontade de ler a Bíblia e querer fazer isso muito, ler vários e vários capítulos. Então comece com uma decisão, nada menos do que 3 quilômetros, nada menos do que 3 capítulos. Eu vou ler 3 capítulos e conforme você exerce isso, nada menos do que 30 minutos de oração, nada menos do que 15 minutos. E pela disciplina você vai fazendo isso. Você começa a se tornar capaz de aproveitar aquilo porque você está se condicionando para esse tipo de exercício espiritual. Falando sobre a disciplina física, no sentido do nosso corpo sofrer algo para que nós possamos aprender, Hebreus 12, no versículo 11, também nos diz o seguinte: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Esse texto aqui está falando da disciplina do Senhor, mas a ideia de disciplina é essa, é o sofrer no corpo para aprender no coração. Essa é a minha parábola do corredor. Na corrida, eu experimentei algo da disciplina ao deleite. Na nossa vida espiritual tem que ser assim também. Você só vai aprender a desfrutar e aproveitar das coisas espirituais conforme você tem um condicionamento, que na linguagem espiritual é a maturidade. Mas a maturidade só vem com o exercício das disciplinas espirituais, as quais você vai precisar praticar através da disciplina e da perseverança. Para vocês, meus queridos corredores, seja na fé, seja no corpo, corra bem essa corrida, porque o relógio, o cronômetro está rolando solto, a largada já foi dada e a linha de chegada que nos aguarda é extraordinária. Então dê o seu melhor para correr para Jesus. E se você se sente que está faltando condicionamento para fazer isso como você precisa, permita-se fazer isso pela disciplina até que você comece a andar no prazer, no deleite. Eu também comecei a ler a Bíblia por disciplina, vários dias que eu não tinha vontade. E do mesmo jeito, como antes era difícil às vezes correr, hoje é difícil ficar sem correr. Esse mês eu corri 100 quilômetros. E do mesmo jeito, uma vez era difícil ler a Bíblia, mas hoje é difícil ficar sem ler a Bíblia. Onde eu não só faço isso pela disciplina, mas eu sou cativado pelo prazer. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.